Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno, aluna do Chance, como você está? Espero que bem. Mais uma semana aí do nosso módulo de Inteligência Financeira e Empreendedorismo. Aula 7. Muitas coisas já aprendemos até aqui, não é mesmo? Dividimos esse módulo em duas partes, né? Inteligência financeira primeiro, para empreendedorismo depois. E já estamos aí a 7 aulas falando sobre 6 aulas, né? Hoje é a sétima. Falando sobre inteligência financeira. E aí, não vou fazer aquele resumão como eu costumo fazer, isso vai ser na próxima aula, que é a última desse primeiro bloco sobre inteligência financeira, mas não posso deixar de falar um pouco sobre o caminho que estamos seguindo para chegar na aula de hoje. Né? Sempre um caminho que traga uma melhor compreensão, que facilite a compreender o próximo conteúdo, né? Eu procuro fazer assim. E aí nós começamos esse módulo entendendo o que era a inteligência financeira, né? Falamos sobre os benefícios que ela podia trazer para a nossa vida, né? E aí foi uma aula super bacana, dei algumas dicas, porque logo depois nós seguimos para as 3 aulas de planejamento financeiro. E nessas aulas, qual foi o objetivo? Por que eu tô falando isso? Para você entender, ó, será que eu peguei essa parte aqui? Será que eu não preciso voltar e assistir essa aula de novo? Já comecei a fazer mudança na minha vida? Tá? Vai se ligando aí. Porque nessas 3 aulas de planejamento financeiro, eu primeiro expliquei o que era um planejamento financeiro, né? Depois eu ensinei a fazer um planejamento financeiro e também indiquei algumas estratégias, né, para vocês adequarem o planejamento de vocês. E aí nessa parte de entender e fazer um planejamento, a gente entendeu o que eram entradas, né, as receitas, né, as saídas, que são as despesas, né, nós vimos que tem as despesas fixas e as despesas variáveis, entendemos cada uma delas, né? Vimos também os tipos de planejamento, né? Que pode ser o planejamento familiar, porque que é o planejamento da família vai ser diferente quando as suas contas forem só suas, né? A gente tem sempre essas duas opções, tá? O meu planejamento aqui é para a família inteira, porque eu sou a única fonte de renda, ou porque nós resolvemos juntar as rendas, ou vai ser um planejamento individual, né? Que é só as minhas contas aqui, que eu levo em consideração, e dentro das minhas contas eu coloco já as despesas que eu tenho, caso eu divida a casa com alguém, caso eu more na casa de alguém e contribua de alguma forma, tá? Existem diversas formas de fazer, e eu expliquei isso tudo para que você visse qual é a sua e assim tivesse uma base para começar o seu planejamento financeiro, ok? Já começou? Espero que sim, hein? Espero que já saiba, né? Já tenha feito esse diagnóstico da sua vida financeira, né? Como que você está financeiramente, o que precisa fazer para melhorar, quais estratégias você pode colocar em prática para que... Eita, que passou a moto. Ouviram o barulho aí? Tomara que não. Quais estratégias que você pode colocar em prática, né, para melhorar esse planejamento, né, para que esse planejamento fique mais redondinho, ou seja, para que as despesas estejam dentro do esperado, né? O que é o dentro do esperado? A gente viu aquele método lá 50, 35, 15, né? De onde alocar cada tipo de despesa para que você viva uma vida tranquila, né? Para você não viva uma vida apertada, né? E a gente viu como fazer isso, né? Claro que levamos em conta algumas considerações, né? Fizemos algumas considerações, né? Eu fico falando fizemos para vocês entenderem como o chance, tá? Mas quem fez fui eu, que fui a professora que dei a aula. Fiz algumas considerações interessantíssimas em relação a isso, que a gente não pode deixar de fazer o recorte, né, da realidade, né, de cada um, do que a pessoa vive, do que a pessoa pode abrir mão daquele momento. Existem coisas que a gente não vai poder abrir mão em determinado momento. E aí, o que acontece? A estratégia muda, né? Então, o que eu procurei dar para vocês foi ferramentas, né? Ferramentas para que isso acontecesse. E a gente seguiu, depois dessas aulas de planejamento financeiro, entendendo um pouquinho sobre crédito, né? Porque o Brasil deve, né? E existem coisas que a gente só vai conseguir se a gente tiver acesso a algum tipo de crédito, né? Podem parecer frases soltas que eu tô jogando aqui. O Brasil deve, mas quem assistiu a aula
sabe o que eu tô falando, né? Então, se você não assistiu, volta lá, não fica perdido, não. Em algum momento a gente vai precisar de algum tipo de crédito e aí é importante conhecer as alternativas, as opções que tem no mercado. E na aula aqui eu dei as principais opções, né, as opções mais conhecidas. E aí depois nós seguimos para uma aula em que eu falei sobre o direito do consumidor, né? E aí, porque a gente está numa relação que a gente consome o tempo todo, não tem como fugir disso. Se a gente faz parte da população economicamente ativa, da PEA, a gente vai consumir, né? A gente vai ter essa relação com o dinheiro, de receber, de pagar, né? A gente está inserido aí nesse meio. Então é importante que a gente conheça os nossos direitos, né? Os nossos deveres também, mas os nossos direitos principalmente. Porque a parte que consome costuma ser a mais prejudicada, né, nessa relação de fornecedores e consumidores, né? Geralmente costuma ter problema para a parte dos consumidores. Então é importante que a gente conheça os nossos direitos, tá? Fiz esse resuminho flash aqui, porque na aula que vem vai ter um super resumão para a gente fechar a parte de inteligência financeira e ir para a parte de empreendedorismo, que tudo que vocês aprenderam com inteligência financeira vai servir muito no empreendedorismo. E aí nós temos duas aulas, né? Uma menorzinha e uma maiorzinha, que fecham essa parte de inteligência financeira. E eu acho que na última aula, tenho quase certeza, eu tenho até que assistir lá, eu falei que essa aula seria de investimento, né? Só que a gente ainda tem uma outra aula para dar. E aí, na hora de... enquanto montava essas aulas, eu percebi que fazia muito mais sentido a gente falar de uma outra coisa antes da gente falar de investimento. E sobre o que é essa coisa? É o tema dessa aula, que nós vamos conversar sobre... Atenção, peraí, tô passando aqui a última aula. Nós vamos conversar sobre renda extra. Até adiantei. Aula 7... renda extra, que todo mundo ouve falar o tempo todo de renda extra. Por quê, gente? Todo mundo o tempo todo ouve falar de renda extra. Pensem aí comigo. O que mudou nesses últimos anos? Mudaram duas coisas nesses últimos tempos. O que mudou? Mudou que hoje em dia a gente tem mais oportunidades, né, de conseguir ganhar um dinheiro além do nosso trabalho, né? E mudou que o país está num caminho, eu não quero falar de política nem nada disso aqui não, mas a gente já vem num caminho há muitos anos, independente de governo X, Y, Z, em que a gente está trabalhando cada vez mais e ganhando cada vez menos. Essa é a grande realidade. Então, é muito difícil hoje uma pessoa sozinha conseguir sustentar uma casa, né? Como acontecia antigamente, geralmente no modelo patriarcal, né, que a nossa sociedade vem seguindo há um bom tempo, né? Hoje em dia muitas coisas têm mudado, mas a gente pode falar desse modelo que todo mundo vai saber do que estamos falando. E qual é esse modelo? O modelo que o pai trabalhava fora de casa, né, e provia a família, né, sustentava a família com aquele único salário. Existiam famílias pobres, existiam famílias ricas? Sim, sempre existiu e sempre vão existir. No modelo capitalista é assim, tá? Não tem como. Vão existir muito pobres, vão existir pobres, vão existir as pessoas que nem são nenhum nem outro, né? Foi um pouquinho pro lado, vai estar pobre de novo, mas consegue aí ter uma qualidade de vida melhor. A gente tem os ricos, a gente tem os milionários. Não, eu não vou entrar nessa aula, nessa questão de quem é classe baixa, quem é classe média, quem é classe alta. Existem diversos índices e formas de se compreender isso. Mas o que eu quero dizer é que antigamente era mais fácil, não era mais fácil, desculpa, me expressei errado, mas antigamente o modelo que existia era o pai de família trabalhava e com aquele salário ele conseguia sustentar a família inteira. O que é sustentar a família inteira? Dar o de comer, o de vestir, né? Geralmente onde estudar. Não era mais fácil, mas geralmente acontecia assim. E hoje em dia é muito difícil um emprego só manter uma casa inteira, sem faltar nada, né? É muito mais difícil, muito, mas muito mesmo. Então, muitas trabalharem, né? As pessoas precisam trabalhar
Todos que moram geralmente numa casa vão ter essa relação de emprego, se adultos, né? Ou, geralmente, se não trabalha todo mundo, a pessoa que trabalha corre atrás de uma renda extra. Entende-se por renda extra, gente, aquele dinheiro a mais que você ganha com trabalhos alternativos que não são sua ocupação principal. É uma forma de ter uma folga no orçamento e não depender somente da sua renda ativa, ou seja, do seu salário, tá? Então, renda extra vai ser aquilo que não é o seu salário. Você vai ter sua ocupação, tá? Você vai ter o seu trabalho principal, vamos dizer assim, aquele que geralmente vai ser CLT, que você vai ter os seus direitos e tudo mais, que você vai receber num dia certo do mês, né? Que vai pagar a maioria das suas contas, e você vai ter a renda extra, tá? Pode ter a renda extra, vai ter não, você pode ter a renda extra. E como que funciona isso? Se as contas não fecham no fim do mês, a renda extra ainda pode ajudar a aumentar as suas economias, além de habitual redução e controle dos gastos, tá? O que eu tô querendo dizer aqui? Que a renda extra ela vai servir para, se as contas não fecham, para as contas que não fecham no fim do mês, né? Você tem aí um período de grandes gastos, você percebe que vai precisar de uma renda extra, né? Ou você está querendo aumentar suas economias, está querendo fazer uma reserva de emergência, porque seu salário paga tudo, mas está com a corda no pescoço, né? Não tem condições de ter mais nada além daquele ali que o salário tem. Então você precisa economizar, né, para manter aquele dinheiro ali, né? Ou para realizar um sonho, né? Quero fazer uma viagem, mas ganhando o que eu ganho, eu não consigo fazer isso. Ou quero ter um computador, ou quero ter alguma coisa, enfim, que o meu salário não vai me permitir ter. Então eu vou procurar fazer uma renda extra para disponibilizar isso, tá? Então a renda extra ela vai servir para muitas coisas, né? A renda extra ela vai ter diversos cenários em que você vai perceber que precisa de uma renda extra na sua vida, né? Para você tocar a sua vida, ok? Mas o que é mais importante a gente perceber, a gente estudar nesse momento, a gente saber analisar as possibilidades de renda extra, tá? Não é uma aula que eu vou chegar aqui e vou ficar falando para vocês, isso aqui, façam renda extra vendendo doce, façam renda extra vendendo Avon, sei lá. Claro que vai ter um momento aqui que a gente vai acabar dando algumas ideias, tá? Referente àquilo que eu estou falando. Vocês vão entender melhor quando a gente chegar lá. Mas o que é mais importante que vocês entendam é que vocês saibam analisar as possibilidades para a renda extra, ok? Vou repetir aqui, que vocês saibam analisar as possibilidades para a renda extra. Vou falar de cada aspecto aqui e a gente vai conversando sobre. Primeira coisa que você precisa entender sobre renda extra. A gente já entendeu que a renda extra vai ser alguma atividade que a gente vai realizar além do nosso trabalho fixo, certo? A gente vai ter um trabalho lá e a gente vai realizar alguma outra atividade para conseguir um dinheiro extra, tá? Não vai ser aquele dinheiro principal, fixo. A gente não vai contar com ele todos os meses para pagar nossas contas, não vai poder fazer as nossas contas baseados nele, né? Justamente porque o nome já diz, é uma grana extra, tá? Então, pode ser que a gente tenha, pode ser que a gente não tenha, né? Então, a gente não pode contar com aquilo. Aquilo realmente tem que ser para algo extra que você queira, tá? Então, a gente precisa observar algumas coisas. Ok, Tatiana, me identifiquei, preciso de uma renda extra. O que eu tenho que fazer primeiro? Antes de você escolher o que você vai vender, o que você vai fazer, se você vai vender um produto, se você vai desempenhar, vai oferecer um serviço. Antes da gente pensar em tudo isso, a gente precisa analisar essas possibilidades aqui, tá? E a primeira delas as ideias de renda extra são compatíveis com o seu trabalho? Tá? E isso a gente pode falar de uma série de coisas. Qual o horário que você vai disponibilizar para essa renda extra? Vai atrapalhar de alguma forma o trabalho que você já realiza? Tá? Já começa pensando por aí.
ok? Ah, eu quero fazer uma renda extra, mas para isso, sei lá, eu quero vender bolo de pote. Então eu vou vender o bolo de pote à noite, porque eu trabalho durante o dia, tá? Mas pro bolo de pote estar pronto às 7, que é a hora que eu tenho que vender, eu tenho que começar a fazer às 5. Só que eu saio do meu trabalho às 5. Não, é compatível? Não, né? Outra coisa, ah, eu vou fazer um serviço extra aqui de. Tô jogando várias opções, tá, gente? Ah, eu vou fazer um serviço extra aqui de segurança, tá? E aí eu vou ser segurança, sei lá, de uma boate aqui na minha região. E aí a boate vai até às 4. Aí no outro trabalho eu tenho que estar às 8. É possível? É compatível isso? Tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar aí. Por que a gente tem que analisar essas possibilidades e pensar nesses aspectos? Porque de nenhuma forma a renda extra pode prejudicar a sua renda principal. Já pensou se por causa da sua renda extra você vai demitido, recebe alguma indenização, ó? Recebe alguma, ai, gente, advertência por conta daquilo, por conta de atrasos, por conta de estar realizando alguma coisa na hora do seu trabalho, né? Porque às vezes pode também, ah, sei lá, eu vendo alguma coisa e aí as pessoas começam a ligar pro meu celular na hora do meu expediente para pedir essas coisas. Isso é legal? No seu expediente você não tem que estar lá 100% dedicado ao seu trabalho principal? Tá? Então, começar a pensar se essas ideias de renda extra são compatíveis com o seu trabalho. Então, se você está querendo fazer uma renda extra, um exercício que a gente pode fazer é faz uma lista com todas as suas possibilidades. A gente vai conversar ainda sobre o que você pode fazer, né? Mas primeiro ver se está compatível com o seu trabalho principal, ok? Esse é o motivo porque muitas pessoas desistem, porque as pessoas ignoram isso, né? Que a gente não, a gente tem 24 horas no dia, mas a gente não tá ativo de 24 horas por dia. A gente precisa dormir, a gente vai trabalhar, a gente precisa ficar com a nossa família, né? Tem uma série de coisas que a gente precisa analisar, né? Outra coisa, essa fonte extra de renda, né? Reflete suas paixões ou interesses? Por que a gente tem que conversar sobre isso aqui? Tati, mas eu tenho tudo que for renda extra, eu tenho que gostar de fazer? Deixa eu te explicar aqui. Lá no módulo de trabalho, a gente falou sobre essa coisa de gostar ou não do trabalho. Vocês lembram? Que às vezes nem sempre a gente vai gostar, mas a gente vai ter que fazer. Né? Por quê? Porque a gente precisa do dinheiro para viver. Ok? Né? E todo trabalho, mesmo as coisas que você gosta de fazer, tá? Eu amo meu trabalho, mas tem hora que eu tô exausta. Tem hora que é complicado para mim. Isso com o trabalho que eu tenho, né? Que é o meu dia a dia. Ok. Mas acontece, tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá bem. Agora você imagina se você já trabalha 8 horas por dia numa coisa que talvez você goste, talvez você não goste, mas é cansativo de qualquer forma. Você vai precisar do seu intelecto, do seu físico. Você imagina você sair depois dessas 8 horas de trabalho para fazer uma renda extra de uma coisa que você não gosta, de uma coisa que você odeia, de uma coisa que você não tem afinidade nenhuma. Isso vai dar certo? Não vai, né, gente? Vai ser complicado, né? Então a gente precisa pensar sobre isso também, tá? Então já cortou as coisas que não são compatíveis, começa a cortar as coisas que você não gosta de fazer, ok? A ideia de renda extra é financeiramente viável? É uma terceira coisa a se analisar. Então a gente já viu lá se é compatível com o trabalho, tá? Se eu tenho como realizar junto com o meu trabalho, lembrando que a gente precisa ter hora para dormir, que a gente precisa ter hora de lazer. Pensa aí, é compatível com o trabalho que você tem? Vai prejudicar de alguma forma esse trabalho, que é o que garante a maioria das suas contas? Pensou? Segunda coisa para se pensar. Você gosta de fazer aquilo? Essa renda extra que você está escolhendo, você gosta de fazer? Tá? Faz parte de uma das suas paixões? Ah, Tati, eu amo fazer crochê e agora eu tô vendendo sapatinho de crochê para bebê. Legal, é uma coisa que dá para fazer nas suas horas vagas, que você não estiver trabalhando e tá dentro das suas paixões. Ok, né? Você já gosta de fazer aquilo. Né? Você só tá transformando um hobby numa renda extra.
E a terceira coisa aí, pra gente pensar, é se a ideia de renda extra é financeiramente viável, tá? Ou seja, dá pra você começar sem nada, sem investir nada, ou você vai ter que investir alguma coisa. Se tiver que investir alguma coisa, você tem esse dinheiro? Você está disposto a perder esse dinheiro caso essa ideia de renda extra não dê certo? Ou é um dinheiro que você vai precisar muito? Vai estar abrindo mão de um dinheiro que você pode precisar numa eventual emergência, alguma coisa assim. Tá? Se não for viável, talvez não seja para você fazer. Tá? Eu vejo gente, às vezes, pegando dinheiro emprestado para começar um negócio. A gente está falando de renda extra, a gente não está nem falando de negócio, que a gente vai conversar lá em empreendedorismo, sobre várias armadilhas, sobre um monte de coisa que as pessoas acham que é empreendedorismo e não é. Mas eu tô falando de renda extra aqui, que pode ser um pequeno negócio, né? Então, às vezes você precisa fazer algum tipo de investimento de um dinheiro que você não tem ou que você vai se esforçar para ter, sem levar em consideração as coisas que podem dar errado. Porque podem dar algumas coisas erradas. E se derem, você perdeu esse dinheiro que você investiu que você já não podia. Então você vai ficar sem a renda extra e com uma dívida aí para pagar. Tá? Ah, Tati, mas eu acredito muito que isso vai me dar uma renda extra boa, que vai valer esse investimento. Ok, então se ela não é financeiramente viável hoje, você tem que torná-la financeiramente viável. Aí entra lá na parte de planejamento financeiro, né? Vou me organizar então para separar aqui, sei lá, R$ 100 durante 5 meses, porque com R$ 500 eu consigo iniciar essa renda extra. Ou, porque tem negócios que você começa, ou rendas que você começa a fazer, desde R$ 100 até, sei lá, milhares de reais. Né? Quem faz bolo de pote, sei lá, docinho, salgadinho, alguma coisa, com R$ 100, às vezes você consegue começar um negócio. Mas você precisa ter esses R$ 100. Né? Ou você precisa ter um crédito, que foi uma aula que a gente já viu. Você precisa ter um cartão com crédito que você vá no mercado e compre um material para fazer aquele doce ou aquele salgado que você vai vender. Então, é uma série de coisas para se pensar. Ainda mais a gente falando de renda extra, né? Não vai trazer problema para o seu trabalho atual, que é a sua principal fonte de renda? Você consegue manter os dois juntinhos ali, né? Ah, Tati, consigo, acho que dá, hein? Consigo fazer sem me prejudicar. Beleza, analisou ali, risco o que não for. Segundo, essa fonte de renda extra reflete suas paixões e interesses? Você gosta de fazer aquilo? Ou com, sei lá, 5 dias você já vai estar de saco cheio, não vai querer fazer nada, né? E terceira coisa, se é financeiramente viável. Eu tenho dinheiro para começar esse negócio agora, essa renda extra agora, porque vai precisar de um investimento ou não tenho? Se eu não tenho e eu quero fazer, o que eu posso fazer? Como que eu posso torná-la financeiramente viável? Vou colocar lá no meu planejamento um valor por mês para eu guardar, para eu começar a comprar, né? Os materiais que precisa ou o que for preciso para iniciar esse pequeno negócio de renda extra, tá bom? E tem coisas que não precisam de nada para começar, né? A gente vai ver alguns exemplos sobre isso. Mas, enfim, você precisa anotar as opções e ir escolhendo de acordo com esses questionamentos, tá? Lembrando, a gente vai ver as possibilidades da renda extra aqui, mas lembrando que... Peraí. A gente falou dessa questão de compatibilidade com o trabalho. Eu acho que eu falei, mas eu falei, não dei o foco que eu precisaria dar. Considere que você precisa de descanso. Considere que você precisa de lazer. Ninguém consegue trabalhar 24 horas por dia sem ter nenhum dano lá pra frente. Dano mental, dano físico, tá? Dano familiar. Uma série de danos que a gente pode relatar aqui. Em relação a isso. Então, muito cuidado, tá? Com essa questão na hora de escolher a sua renda extra, tá? Ah, mas eu tenho aqui uma pessoa, eu vou fazer, mas tem uma pessoa que vai vender para mim, a gente vai dividir o lucro. Ok. Ah, eu vou fazer aqui, mas eu vou gastar só 3 horas por dia. Considerem isso, gente. Nós somos seres humanos, nós nos cansamos, tá? E se você se cansar muito, você pode acabar prejudicando o seu trabalho principal, tá? E se você doar muito a sua energia, deixar, às vezes, de comer, de ter uma rotina saudável, você vai prejudicar a sua saúde. E aí você não vai ter nem o da renda extra e nem o da renda principal.
porque você pode acabar sendo mandado embora por desempenho baixo. Você pode acabar, se você às vezes não trabalha, é PJ, sei lá, que a gente ainda vai conversar sobre isso. Você pode acabar ficando doente, prejudicando as suas fontes de renda e uma série de coisas que podem acontecer. Então não subestimem, não esqueçam e lembre-se de considerar isso, tá? Saúde física, saúde mental, tá? Lazer, considerem a saúde familiar, tá? Que é a saúde da família, de você ter um tempo com os seus, tá? E outra coisa para se considerar da renda extra é o que pode ser também um esforço temporário. Sabe, galera que vende as coisas no final do ano, ó, tô com umas dívidas aqui. Você viu lá, você fez seu diagnóstico financeiro lá na aula de planejamento que a gente teve, planejamento 1, 2 e 3. Na aula de planejamento 1, você fez o seu diagnóstico, você viu que você tá com umas dívidas. E aí você tem muitos sonhos, você tem um sonho da reserva de emergência, você tem um sonho de investir, você tem uma série de sonhos, de vontade, você tem vontade de juntar dinheiro para uma viagem, você tem de fazer um curso, você tem um monte de vontade, mas você precisa resolver sua vida financeira naquele momento. E você viu que você está com dívidas. Então, o que você pode fazer é se programar para fazer uma renda extra ali, não para que a renda extra seja um aporte para o seu salário, seja algo a mais, né, para complementar aí as suas entradas do mês, mas podem ser um esforço durante um período para te ajudar nessas dívidas que você tem. E aí, ok, aí vai valer um esforço, porque aí você pode sentar e conversar com a família, aí você pode se organizar e abrir mão do seu lazer por um tempo, né? Mas por um curto período de tempo, tá, gente? É o que eu digo para vocês, 2 meses, 3 meses. Mais do que isso, ninguém sustenta, ninguém aguenta, não. Tá? A gente precisa dormir, a gente precisa descansar, a gente precisa ficar sem fazer nada todo dia, toda hora? Não. Mas uma vez por semana, você precisa assistir um filme, você precisa de um lazer, ter um tempo com seus filhos, com a sua família, com a sua esposa, com seu marido, seu namorado, com sua namorada, tá? A gente precisa. Não é o tempo todo lazer, não é o tempo todo trabalho, mas a gente precisa saber equilibrar isso. Então, se você já tem um trabalho que é o principal, tá? E você gosta dele, você quer continuar nele, você não tá procurando outra coisa naquele momento, você realmente só quer uma graninha a mais, considere tudo isso que a gente conversou aqui na hora de escolher o que você vai fazer para ter uma renda extra, tá? E aí a gente entra nessa parte aqui. Quais são as possibilidades, né? A gente já viu que a gente tem que analisar na hora de a gente escolher alguma coisa para renda extra na nossa vida. A gente já viu tudo que a gente precisa considerar e a gente agora vai enxergar algumas possibilidades aqui juntos, ok? Qual é a primeira possibilidade? Ganhar dinheiro extra nas horas vagas, tá? Horas vagas. Tem dia que você tem dia que você não tem. Explicando aqui essa parte, tá? Não é todo dia que a gente tem horas vagas. Eu trabalho 8 horas por dia, eu durmo 6, tá? 8 com 6, já tivemos ali 14 horas. Então, me sobram aí 10 horas de horas vagas? Não. O que mais que você tem que fazer? Tem que fazer comida, tem que cuidar de criança, tem que faz alguma atividade física, tá? E aí tem aí a possibilidade de ganhar dinheiro nas horas vagas. Como que vocês vão fazer isso? Tem diversas formas, tá? Mas assim, responder pesquisas online, indicação de apps e serviços, tá? Existem algumas formas de ganhar dinheiro assim. Tô aqui hoje 2 horas. Tenho 2 horas de amanhã pra fazer alguma coisa. Tem como ganhar dinheiro? Tá? E aí vocês têm que procurar. Se vocês só têm essa possibilidade, vocês têm que procurar essa possibilidade que eu digo de alguns dias tem 2 horas, alguns dias tem 3, alguns dias de 1, mas está precisando da renda extra. Existem possibilidades aí de ganhar dinheiro extra nas horas vagas, ok? Então, procurem atividades que vocês possam realizar para ganhar esse dinheiro só nas horas que você tem. Eu tenho terça e quinta, porque segunda, quarta e sexta eu faço um outro curso à tarde, além de trabalhar, tá? E esse curso vai ser bom para sua vida profissional lá para frente. Não pode deixar de fazer. Então, eu tenho vago aí 3 horas de terça, 3 horas de quinta. Então, você vai trabalhar assim, dessa forma, tá? Fazer uma renda extra dessa forma. Procurar coisas para que dê para ganhar dinheiro nas horas vagas. Eu vou falar de algumas outras coisas aqui que poderiam se encaixar aqui também, tá? Mas tem coisas que se encaixam em várias possibilidades. Mas
porque cada pessoa tem uma vida e uma situação, né? Então, eu preciso falar considerando que cada uma vai analisar de acordo com o que pode naquele momento, ok? Fazer renda extra em meio período ou conciliando com seu trabalho, prestação de serviços, freelancer, ou seja, você vai arrumar um outro trabalho, né? Mas que tem um período fixo. Ok, eu trabalho de, sei lá, de 7 às 3 ou de 8 às 4. Às vezes existem uns trabalhos assim, né? E aí eu vou pegar um trabalho de 4 às 8 ou um de 5 às 9, tá? Eu vou tentar conciliar assim, sai 3 horas do trabalho, aí eu entro 4 nesse outro trabalho, e aí nesse trabalho eu vou até às 10, sei lá. Existem coisas assim, né, que podem ser uma renda extra. Eu lembro de uma amiga na época que eu trabalhava de telemarketing, que ela trabalhava lá no call center que a gente trabalhava, de 6 às meio-dia e 20, e ela tinha um outro emprego de 2 horas às 8, em outro lugar, tá? Então ela tinha 2 empregos, né? E aí, mas como que faz nessa situação? Qual é o emprego que vai ser renda extra? Aí vocês que vão avaliar, tá? Mas tem que analisar, dá para realizar esses 2 trabalhos juntos? Ah, um renda extra vai ser o que eu recebo menos, tá? E aí tem que analisar, tá? Se vocês têm como manter, se tem como fazer, se vai ser fácil, se um é mais tranquilo do que o outro, tentar, né? Se um exige muito do seu mental, tenta conseguir alguma outra coisa que não seja tão de ficar pensando, analisando, né? No computador, tenta conseguir alguma outra coisa diferente, né? Mas é uma possibilidade, conciliar 2 trabalhos. Ganhar dinheiro extra que pode virar um negócio, né? A gente falou da parte de salgadinho e doce, comida fit. Eu conheço muita gente que começou no doce e no salgado para renda extra e acabou virando um negócio. Então, você precisa analisar essa possibilidade. Porque a partir do momento que você vê que vai virar um negócio, e você tem que ver alguma forma de não prejudicar o seu outro emprego, porque aquilo ali ainda é o que te garante a renda, mas ao mesmo tempo ver as possibilidades para tocar aquela renda que pode estar dando muito certo e virar um negócio. O que você pode fazer para ela se estruturar e em algum momento você deixar o seu emprego, que até então era principal, para entrar nesse negócio que você montou, tá? Aqui são só os exemplos, gente. Qualquer coisa que eu tô falando aqui pode se encaixar no outro, ok? Por exemplo, vender doces pode ser um período aí que você organiza de 4 horas também para conciliar com o seu trabalho, tá? Pode ser o doce que você vai vender nas horas vagas. Olha eu aqui adiantando as coisas. Então, um pode encaixar o outro, mas também pode se encaixar no outro. Mas o que eu quero que vocês observem é a realidade de vocês, o que daria para fazer e aonde se encaixaria e como vocês fariam isso, ok? O outro é fazer renda extra sem precisar investimentos. Se a gente falou lá da renda extra ser financeiramente viável ou não, existem várias coisas que você pode fazer que não precisa de investimento, né? Babá, venda de catálogos de produtos, né? Para vender Avon. O que você precisa para vender Avon? Ter aquela revista, né? Ou sem investimentos, ou investimento mínimo. Sei lá, acho que uma revista da Avon custa, sei lá, R$1,50, R$2, R$3. Acho que é alguma coisa assim, tá? Passear com o cachorro, fazer algum serviço, alguma coisa que alguém precise fazer. Tem muitas ideias surgindo aí hoje em dia, e algumas a gente fica assim, nossa, que legal, como que pensaram nisso, né? Cada ramo, né, vai ter aí aquele monte de ideias, de coisas que podem ser feitas, né? Para gerar uma renda extra, né? E não só sobre isso, mas coisas que aquele negócio formas que aquele negócio pode crescer também. Tem tudo isso. Essa também aqui de horas vagas, tem muita gente fazendo Uber hoje em dia, né? Nem sei se tá valendo tanta pena com o preço da gasolina, mas tem uma galera aí fazendo Uber, tem gente que faz entrega de bicicleta, Uber Eats, iFood, tem muito isso, entregador de bicicleta, entregador de moto, porque às vezes a pessoa já tem uma bicicleta, né? O investimento que ela vai fazer ali é zero. Então, ela vai ainda
contribuir para a saúde dela, né? Porque ela vai estar fazendo exercício, tem gente que gosta por conta disso, né? E aí considerar se esse trabalho de entrega, sei lá, não vai te deixar cansado pro outro trabalho que você realiza. Né? A aula não é sobre gente que está precisando muito de dinheiro e vai fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, tá, gente? Não é sobre isso a aula. A aula é sobre renda extra, tá? Porque as pessoas hoje em dia falam assim, ah, não fica sem trabalhar, só quem não quer não tem trabalho, mas a gente está falando de trabalhos que precisam custear uma vida, né? Não é um trabalho para tapar um buraco de um emprego que não existe, né? Então, porque renda extra são geralmente trabalhos mais cansativos, né? Quando a gente vai fazer. Então tem que tomar cuidado, dá para conciliar? O que eu vou ganhar vai ser realmente relevante? Ou tirando o que eu invisto, sei lá, vou fazer uma renda extra de Uber. Mas a gasolina tá cara. No final, sei lá, da semana eu vi que eu ganhei 1.000 e gastei 700, 800. Aqueles R$ 200 realmente valem a pena por semana? Com o cansaço que você tem, com o que você perde física, emocionalmente, familiarmente, tá? Só quem sabe é quem tá vivendo, tá, gente? Ah, mas eu tô com muita dívida, eu preciso. Ok, então vai ser um esforço de quanto tempo para você resolver essa situação? Não vamos criar padrões de vida que a gente não possa viver, tá? Eu sei que é uma fase triste, porque a gente quer muitas coisas boas, né? Eu quero muitas coisas boas pra mim, coisas boas que eu digo que o dinheiro pode proporcionar, tá? Porque o dinheiro pode proporcionar muitas coisas boas, sim. Não existe esse negócio de o dinheiro não traz felicidade. Ele facilita muita coisa na nossa vida, mas muita mesmo. Então, é tudo uma questão de análise. É o que eu sempre digo, é tudo uma questão de análise, tá? Do que vale a pena e do que não vale a pena. Agora, cuide para que o que vale a pena para você, na sua cabeça, seja o que vale a pena realmente para a sua vida e para as pessoas que estão à sua volta. Acho que essa é a grande sacada na hora da gente ver se é pra gente fazer alguma coisa ou não. Mas todo esforço é válido, tá, gente? Quando a gente precisa pagar uma conta, sair de uma dívida que a gente tenha, tá? Quando a gente realmente está precisando muito daquele dinheiro, surgiu uma emergência, e aí realmente são coisas que a gente não tem escolha. Tendo escolha, você faça essa análise que eu sugeri e que eu ensinei a vocês a fazerem aqui nessa aula de hoje, ok? E outra coisa, gente, ganhar dinheiro extra com o que ama fazer, né? São coisas pra gente analisar, né? Bom, talvez a gente tenha que ter invertido a ordem da aula, mas eu não quis, porque eu quis realmente que a gente analisasse as possibilidades, que a gente pensasse nas possibilidades, né? Nas possibilidades assim, o que eu não posso fazer, porque vai me prejudicar. Que é esse, da primeira parte da aula. Na primeira parte da aula foi esse o exercício que a gente fez, certo? Né? Como que eu vou analisar se essa renda extra é uma coisa boa para mim? Eu vou analisar as possibilidades, né? Analisar agora as possibilidades reais, tá? Eu fiz a minha lista, eu cortei o que não dava, eu deixei o que dava, tá? Então, vamos ver onde é que eu me encaixo. Eu me encaixo em ganhar dinheiro nas horas vagas? Eu me encaixo em conciliar um trabalho? Eu consigo fazer isso? Eu me encaixo eu tenho ali uma aptidão, eu sei fazer uma coisa que pode virar um negócio no futuro, tá? Eu tenho essa pretensão de ter um negócio meu no futuro. Tati, eu tenho 0 para começar, mas eu tô precisando de dinheiro, tá? Eu preciso de uma renda extra sem fazer nenhum tipo de investimento. Eu não tenho. Se eu tiver que pagar o dinheiro da gasolina, eu não tenho como, tá? Olha, eu tenho muita coisa aqui que eu amo fazer que dá pra ganhar dinheiro, tá? Eu gosto muito de fazer. Eu vou fazer tranquilamente, vendo um filme, fazendo algumas coisas, e eu consigo ganhar uma grana em relação a isso, ok? Estamos entendidos em relação a essas questões das possibilidades que a gente analisa e possibilidades que a gente escolhe, tá? Porque a gente analisa todas as possibilidades que existem, filtra ali o que dá pra gente fazer, o que não dá pra gente fazer, e dentro do que dá pra gente fazer, a gente vê onde a gente se encaixa, em qual grupo que a gente se encaixa. Num grupo que quer um negócio lá pra frente, num grupo que tem umas coisas que ama fazer
e pode fazer para virar renda. Num grupo que não tem R$ 0 para começar a investir. Tem diversos grupos. E aí você vai ver onde você se encaixa, tá? Pode se encaixar em mais de um, tá? E vai vendo assim as possibilidades, tá? E cuidado com os golpes. Quando a gente está desesperado, quando a gente está precisando muito de uma grana, às vezes a gente quer a primeira coisa que vem na nossa frente. E existem muitas pessoas que sabem disso, que existem outras pessoas desesperadas precisando de dinheiro. E isso dá margem, isso dá abertura para muitos golpes que acontecem, principalmente na internet. Muita gente que eu assim, na internet é muito fácil ganhar dinheiro, você pode ganhar dinheiro de diversas formas. Mas tem muita coisa que é golpe, tá? Tem muita coisa assim, tudo bem, eu vou te dar aqui, você já vai ter um cliente, geralmente é muito assim, que você vai ganhar R$ 500 por mês, sei lá, digitando trabalho, mas para isso você precisa pagar R$ 2.000. A gente já fica assim com o pezinho atrás, né? Então, cuidado, eu falei lá no início da aula, né? Cuidado, vê se esse negócio é financeiramente viável para você. Tenta pesquisar sobre ele, vê se você conhece alguém que já realiza esse tipo de trabalho e ganha verdadeiramente dinheiro, tá? Faça pesquisas, tá? Veja se aquilo realmente é uma boa, tá? A pior coisa é a gente investir e trabalhar numa coisa que não traz resultado. E tem muito golpista por aí, A gente precisa estar atento. Então, não vá com muita sede ao pote, analise. A aula inteira de hoje é ensinando vocês a analisarem o que vocês podem fazer para ter uma renda extra. Mas qual renda extra? Quais são as suas ideias, Tatiana, para o próximo ano? Para que eu tenha renda extra, para que eu consiga muito dinheiro no próximo ano? Não é sobre isso que eu quis tratar aqui, até porque se você parar e abrir lá no YouTube e escrever assim, renda extra, eu fiz isso aqui. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha, eu fiz isso aqui, vocês estão vendo? Olha quantos vídeos ensinando. Top 6 ideias de renda extra. De R$ 1 a 50 mil por dia. Por dia! Renda extra. Trabalho pelo celular. Minhas 17 fontes de vendas. Testei e provei o que dá certo. 5 opções de renda extra sem precisar de currículo. Renda passiva de R$ 1.500. Como chegar lá? Como ganhar R$ 3.205,20 sem seguidores, sem produtos. Tá, gente? Tem muitos vídeos no YouTube falando sobre isso. Muitas possibilidades, muitas coisas, muitas. Mas o que adianta eu apresentar aqui, fazer uma aula para vocês apresentando diversas opções e não apresentar o que realmente é importante? É a viabilidade daquilo ali para você fazer. Viabilidade de horário, viabilidade financeira e uma série de coisas que a gente já conversou aqui. Tá? Cuidado com os golpes. Se fosse fácil ganhar R$ 5.000 por dia, R$ 50.000 por dia, não tinha ninguém pobre, né, gente? Geralmente, com o que você vai ganhar dinheiro mesmo é trabalhando mesmo. Tá? É trabalhando. Um outro consegue dinheiro no esquema de pirâmide, que é crime no nosso país, mas cada um faz o que quer da sua vida, certo? Vai ter um outro que vai ganhar dinheiro aqui, que vai ganhar dinheiro ali, que vai ganhar muito dinheiro naquele negócio X, naquele negócio Y. Eu não tô aqui como julgadora de ninguém, cada um que faça o que quiser da sua vida para ganhar o seu dinheiro, tá? Mas, pela minha experiência de vida, o que dá pra gente dinheiro fixo pra gente viver a nossa vida ali é trabalhar mesmo, tá? É a gente desempenhar uma função que às vezes vai ser muito boa, mas às vezes vai ser chato, vai ser entediante, às vezes você vai ficar chateado com alguma coisa. A gente já conversou sobre tudo isso lá no módulo de trabalho. Mas a gente precisa analisar bem as coisas que a gente faz na nossa vida e, tendo que ter uma renda extra, procure saber analisar, tá? E focar naquilo que você pode fazer e naquilo que não vai prejudicar a sua renda principal, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É isso. Próxima aula sobre investimentos, tá? E aí vai ser um pouquinho mais longa, a gente vai conversar bastante e eu espero que vocês gostem. Até a próxima aula.